Bom dia a todos. Estamos iniciando a audiência de avaliação e cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, 30 de maio de 2026. Nos moldes do artigo 48, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Jumirim, através do Gabinete do Prefeito e também da Secretaria Municipal de Fazenda e o setor de contabilidade, convida todos os interessados para a audiência pública de avaliação do cumprimento de metas fiscais relativo ao primeiro quadrimestre de 2026. As perguntas poderão ser feitas pelo e-mail finanças@jumirim.sp.gov.br. A audiência pública se dará no sábado, dia 30 de maio de 2026, às 9 horas, na Prefeitura Municipal de Jumirim. As entidades civis organizadas e a população em geral podem participar, com envio de perguntas e acompanhar a reunião presencialmente ou online. O convite foi publicado na rede social do município e também no Instagram e no site da Prefeitura. A Lei da Responsabilidade Fiscal são um instrumento de transparência da gestão fiscal, às quais serão dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso públicos, os planos, orçamentos, leis, diretrizes orçamentárias e as prestações de contas da execução orçamentárias e o relatório de gestão fiscal, versus os simplificados dos documentos. A transparência será assegurada também mediante a incentivo à população à realização de audiências públicas. É uma das formas de participação e controle da população da administração pública. Ela proporciona ao cidadão troca de informações com o administrador, exercendo assim a sua cidadania. Até o final do mês de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas, conforme a comissão referida do artigo 1º, 169 da Constituição Federal. Quais são os instrumentos de planejamento? As 3 peças de planejamento são o PPA. O PPA é o plano de governo, ele é para 4 anos. Ele planeja os 4 anos de governo. A LDO é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Ela orienta o que vai ser feito durante esses 4 anos. A LOA, ela executa. Então, as 3 peças de planejamento é o PPA, que praticamente é o plano de governo, a LDO e a LOA. O PPA, ele é feito 1 ano após o governo, a eleição, 1 ano após, ele é feito para vigorar nos 4 anos seguintes, tá? Os impactos da reforma tributária. A gente vem trazendo um pouco, um pouquinho, os desafios da reforma tributária. O desafio a implantação da reforma traz vários desafios. Primeiro, é preciso alinhar as diferentes opiniões de estados e municípios. Cada um tem sua própria necessidade e interesse. Outro desafio é a adaptação das leis. As regras atuais precisam ser revistas para que a nova reforma funcione. Isso pode ser complicado, pois envolve muitos detalhes, uma mudança mal feita pode gerar confusão e incerteza. Fonte: o contador público, o papel da contabilidade na reforma tributária. Seus efeitos, contudo, têm de ser expressivos quando se trata da distribuição de dinheiro entre o município. Assim, não surpreende que muitos agentes políticos locais se manifestem receio quanto a eventuais perdas de arrecadação, sobretudo num contexto que eles já se encontram em dificuldades para obter recurso suficiente para custear as despesas obrigatórias e cumprir com suas contribuições constitucionais. As substituições de tributos IBS e CBS. A criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ICMS e o ISS. A criação do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ele irá substituir o PIS, IPI e COFINS federais. Ambos funcionam como IVA, Imposto sobre Valor Agregado, cobrado sobre o consumo. As principais características: tributação no destino. O imposto será recolhido no local do consumo, não mais na origem da produção. Não cumulatividade plena. As empresas não poderão creditar-se mais integralmente os tributos pagos nas etapas anteriores, evitando o efeito cascata. Base ampla de incidência. Incide sobre praticamente todos os bens de serviços, alíquota única, por um ente federativo, reduzindo a guerra fiscal.
Por que reduzindo a guerra fiscal? Muitas vezes cada município tinha algum tipo de benefício fiscal, principalmente na questão do ISS. Ah, se tal empresa for montar aqui, eu vou dar um crédito de ISS X para ela. Então agora não vai mais existir essa questão, vai ser base única. Então reduzindo essa guerra fiscal de que tal município o imposto é menor, no outro município o imposto é maior, então faz com que seja ampla a tributação, né? Legislação uniforme, regras idênticas aplicáveis em todo o território nacional, que é o que eu falei, vai ser regras idênticas e aplicáveis em todo o território nacional. Não vai ter mais essa questão de um município ter uma incidência de imposto e outro ter outro valor de incidência de imposto. Vai ser igual para todos. Cobrança por fora não compõe a base do tributo. Rápida devolução dos créditos acumulativos. Fórmula da distribuição do IBS. A partilha do IBS entre o Estado e o município segue os critérios específicos para evitar perda brusca de arrecadação durante a transição. A transição do IBS, que seria o ISS e o ICMS, ele vai ser entre 2029 a 2077. A transição da reforma tributária, na verdade, ela vai estar entre 2029 inicial até 2077. Então, assim, a gente tem um longo caminho aí para percorrer. Pode acontecer várias mudanças no decorrer de tudo isso que está acontecendo, mas algumas coisas a gente já está colocando em prática. Inclusive a questão da nota fiscal paulista, que era para já ter iniciado agora em 2026. Muitos municípios desacreditaram que poderia acontecer essa questão da nota fiscal ser totalmente dentro do emissor nacional. Hoje, Jumirim já está dentro do emissor nacional, a gente já emite a nota fiscal dentro do emissor desde fevereiro desse ano. Não tivemos essa dificuldade nessa implantação, porque logo quando iniciou, mesmo com as suspeitas que poderia ou não dar certo, a gente foi atrás para formalizar o convênio com a Receita Federal. Né? Então, assim, será que vai dar certo? Será que vai prorrogar ou não vai prorrogar? A gente não pode ficar nessa incerteza porque a gente não sabe o que realmente pode acontecer. Então, a gente foi atrás, mas tem muitos municípios ainda que não aderiram ainda à nota fiscal, que está emitindo a nota, porém não está indo na Receita Federal. A Receita fala que 2026 ele é um ano de teste, porém ele já tem obrigação acessória. Então, assim, todos os municípios já estão com a obrigação acessória que essas notas sejam enviadas para a Receita Federal. Se vai existir alguma penalidade ou não, ninguém sabe, mas a gente já é obrigatório a encaminhar lá. A partir de junho agora, vai ser obrigatórios todos os Simples Nacional dentro da Receita. Então, já todos os Simples Nacional já é dentro do emissor próprio da Receita Federal. Hoje, todas as nossas empresas, inclusive os MEIs, também já é dentro da Receita Federal. Os MEIs já era, né, antes, mas hoje a gente já adaptou tudo dentro do emissor da Receita Federal. Tá? A receita média histórica, o período de transição vai começar com a receita média histórica. Grande parte das receitas serão distribuídas com base na média entre 2019 e 2016. Então, para eles conferirem qual é a minha receita do ICMS e ISS, eles vão tirar uma média da minha arrecadação de 2019 a 2026, para ele verificar realmente se a gente vai ter perda de arrecadação ou não com a criação do IBS. Seguro-receita, uma retenção de 3 a 5%, o IBS será destinado a compensar os entes que sofrerem perda de arrecadação. Vai existir um comitê, esse comitê vai ficar responsável por esse seguro-receita, que é esses 3 e 5%, para depois ele redividir com os municípios que realmente houve demonstrativos que teve perda de arrecadação, tá? Queda de arrecadação. A partilha entre os municípios, a regra é permanente. 80% vai ser com base na população de cada município. Então o IBS ele vai ter uma nova partilha totalmente diferente, como era feito o ISS e como era feito o ICMS. O ISS era do município, serviço prestado no município, recolhia dentro do município, né? Hoje não, serviço, tudo que é dentro do município vai ser o que exatamente foi feito no município, né? Então aí a gente vai ter o recolhimento do ISS. 80% da base da população vai ser 80% com a base da população, 10% com indicadores da educação,
5% com critérios ambientais e 5% do valor igualitário em todos os municípios. Diferença do sistema atual com o sistema hoje. A diferença do sistema atual, principalmente o FPM, que utiliza as faixas populacional, os chamados coeficientes de distribuição da cota da parte do município. O IBS será baseado com a população real. Então, ele vai ser baseado com a população real, não mais com o coeficiente do município, tá? 2023, a emenda constitucional 132 da reforma tributária, né, entrou em discussão. 2024, leis complementares que regulamentam o IBS e o CBS. 2026 é um ano de teste, né? A gente está no ano de teste aí da nota fiscal paulista, da nota fiscal eletrônica dentro do... não da nota fiscal paulista, da nota fiscal eletrônica dentro do sistema da Receita Federal e das alíquotas que já está começando a ser apresentada na nota fiscal. Não está vindo direto para o município, mas o pessoal que já tem empresa já começa a apresentar essas alíquotas dentro da nota fiscal. 2027, cobrança do CBS. 2027, extingue o PIS e COFINS e começa já a ser cobrado o CBS. Então, aí a gente já não vai ter mais PIS e COFINS, já vai começar a ser o CBS em 2027. 2029, começa a integração, a transição do ICMS e o ICS, que vai ser o IBS. Então, assim, a gente ainda não sabe como exatamente vai funcionar para os municípios, como a gente vai fazer essa contabilização ainda está em estudo, né? Como vai ser essa contabilização, mas nós, municípios, vamos ter que trabalhar com os dois impostos. Vamos ter que trabalhar com o ICMS e o ISS e vamos ter que trabalhar com o IBS. Então, a gente ainda vai estar nessa fase de transição de 2029 até 2032. Em 2032, extingue-se de uma vez o ICMS e o ISS e começa o IBS. 10% vai ser em 2029, 20% vai ser em 2030, 30% vai ser em 2031, 40% em 2032 e 100% em 2033. Até então, o que a gente tem em vigor hoje é isso, que em 2029 inicia-se a transição do IBS, a gente já começa a receber IBS e começa a ter uma alíquota menor do ICMS e do ISS até 2033. Pode haver alterações? Pode haver, né? Como já teve várias alterações na reforma tributária, é o que eu já falei lá, a gente vai ter até 2077 para entrar em vigor com essa reforma por completo, né? E aí vai ter várias discussões também, vai ter municípios que vai ganhar, vai ter municípios que vai ter que rever, né? Isso aí vai ter muita coisa para acontecer, mas o que depende da Receita, a gente tem que começar já a colocar em prática, né? Então a Receita, a gente tem que colocar as notas fiscais dentro do emissor da Receita Federal. Já está em prática, ela não prorrogou e vamos precisar colocar. Né? E não tem o que fazer. O município que não se adaptou até agora vai ter que se adaptar. Hoje, o município com até 10 mil habitantes recebe um coeficiente 0,6. Jumirim se encaixa nessa realidade. O que nos preocupa é que, com a reforma tributária, esse modelo pode mudar. Em vez de faixas, o repasse pode passar a ser calculado com base de número exatos de habitante. Pode parecer um detalhe técnico, mas isso impacta diretamente as cidades pequenas como a nossa. Nós temos uma população reduzida e um nível de consumo muito baixo, porque agora com o IBS vai ser no consumo, no exato consumo, no lugar do consumo, né? O imposto vai ser pago aonde você consome ele. Tem algumas coisas que vai favorecer, mas tem muitos contras, porque a gente é muito pequeno, né? Nós temos uma população reduzida e um nível de consumo mais baixo, o que pode resultar em menos recurso no futuro. Ainda existe um caminho longo até tudo isso entrar em vigor, mas é um momento de atenção e planejamento, né? É o que eu falei, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que a gente vai ter que colocar em prática, pode acontecer outras alterações dentro dessa reforma tributária, mas a gente vai precisar ir se adaptando aos poucos do que vai acontecendo. É tudo muito novo para todo mundo, tanto para os municípios quanto para as empresas, é tudo muito novo, mas a gente vai precisar se organizar nessa questão da nova tributação. Classificação dos riscos fiscais. Riscos orçamentários. A possibilidade de algumas receitas previstas na LOAS não se encaixarem.
Qual é a importância da audiência pública de metas, gente? A audiência pública de metas, a importância dela é que a gente possa conseguir verificar se existe algum risco no nosso planejamento. Se existe algum desvio quando foi planejado lá em setembro, porque a LOA, né, a gente faz o PPA, faz a LDO em abril e a LOA a gente finaliza todas essas peças em planejamento em setembro, para entrar em vigor no próximo ano seguinte. Então pode haver algum risco de desvio, ou na época a gente planejou uma receita que, considerando que o repasse ia ser maior, no outro ano teve alguma, por motivo de guerra, motivo de algumas situações históricas, o nosso repasse diminuiu. Provavelmente quando a gente faz a LOA, a gente já considera esse tipo de risco, a gente fica se atenta, né, o que pode acontecer ou não, alinha também com que o governo federal e o governo estadual estão planejando com os repasses, tanto os municipais e federais, para que a gente não tenha tantos desvios com essa questão de riscos, né, da possibilidade do que a gente previu não ser realizado. Mas a audiência de metas é para isso, é para que a gente consiga visualizar se realmente o que a gente foi previsto vai ser realizado. O risco de dívida é a variação de taxa de juros e câmbios, o passivo contingente, que representa a dívida cuja a existência depende de fatores imprevistos. Exemplo, resultado de julgamentos de processos judiciais passivos trabalhistas, que pode acontecer um precatório ou alguma coisa e a gente já entrar com risco de dívida que a gente tem que pagar. Hoje o município de Jumirim não corre esse problema, a gente não tem nenhuma dívida, principalmente precatório, né? A gente não tem dívida a longo prazo, a nossa dívida é tudo ao curto prazo, que são executadas dentro do próprio ano, tá? Tópicos a serem apresentados: execução orçamentárias, metas de arrecadação, cronograma de desembolso, aplicação da saúde, que é até 15%, aplicação dos recursos da educação, 25%, aplicação dos recursos do Fundeb, 70%, despesa com pessoal e restos a pagar. A saúde eu tenho que aplicar no mínimo 15% dos recursos próprios. A educação também no mínimo 25% e a aplicação do recurso do Fundeb, que pelo menos 70% tem que ser dentro do magistério. A Lei Municipal 1063, de 4/11/2025, aprovou o orçamento do município Jumirim, fixando a receita e a despesa em 47.714.000, sendo destinada à Prefeitura Municipal 44.537.000. O total das receitas correntes arrecadadas, classificadas em receitas tributárias, transferências correntes e receitas de contribuições, no primeiro quadrimestre de 2026, totalizou 15.215.320,48. As receitas intra-orçamentárias representaram 685.651,01. As receitas de capitais representaram 0, pois a gente não houve receita de capital no primeiro quadrimestre. Receitas correntes arrecadadas, 15.215.320,48. Receitas intra-orçamentárias, 658.651. E receita de capital, a gente não teve receita de capital. Esse gráfico demonstra que a maior parte das receitas do município é formada por receitas correntes e que é comum no município pequeno as receitas de capitais não terem grandes representativas, porque as receitas de capitais, muitas vezes quando eu tenho algum convênio que vem para uma obra ou que vem para uma construção de uma escola, construção de uma creche, e isso é uma receita de capital. A maioria das receitas de capital do município é baseada em convênios, ou federais ou estaduais. Despesas previstas. As despesas correntes em caráter continuado do primeiro quadrimestre de 2026 totalizaram 22.797.969. Referente às despesas empenhadas, representaram 10.902.911,01. Referente às despesas liquidadas, representaram 10.227.436,59 referente às despesas pagas. Pode observar que existe uma diferença muito pequena entre as despesas liquidadas e as despesas pagas. O que são despesas liquidadas, empenhadas e pagas? Despesas empenhadas são despesas que a gente já efetivou
Um contrato de licitação, que às vezes eu tenho de janeiro a dezembro, ele já está efetivado, já é segurado para o fornecedor. Então, a gente já empenha esse recurso para a gente ter controle da nossa execução orçamentária. Mesmo que eu já empenhei de janeiro a dezembro, ele já apresenta aqui. Então, eu sempre demonstro, o empenhado no primeiro quadrimestre, ele não representa só aquele primeiro quadrimestre. Muitas vezes ele está representando alguma despesa que vai de janeiro a dezembro. O liquidado é o que realmente foi efetivado. São as despesas do qual o nosso fornecedor já executou o serviço para o município, já entregou a nota para o município e a gente já liquidou essa nota. O pago é o que realmente eu já paguei para o meu fornecedor. Então, a diferença é uma diferença mínima do liquidado e o pago, que a gente costuma sempre estar liquidando e já pagando um fornecedor nosso. Então, assim, a gente segue uma ordem cronológica de 5 dias, úteis, 5 dias úteis, não 5 dias corridos. Então, assim que a gente já liquida, a gente já tenta pagar o nosso fornecedor. Isso até para a gente ter um controle maior sobre o nosso financeiro, né? Então, assim, se tem uma diferença pequena, essa diferença provavelmente é das últimas semanas do fechamento do quadrimestre, que muitas vezes a gente liquidou alguma despesa, mas a gente não conseguiu executar esse pagamento dentro do mês. A gente pagou logo no começo do mês seguinte, tá? Os indicadores de avaliação. Receita total, 17.997.665,86. Dedução do Fundeb, 2.096.664,37. Receita total líquida, 15.907.971,49. Despesas total paga, 10.227.436,69. Indicador de equilíbrio, 5.673.534,90. O que isso indica? A receita que o município recebeu de janeiro a abril, com as receitas que ele já pagou, a gente teve um superávit financeiro de 5.673.534,94. Então, mesmo a gente já pagando, a gente ainda tem um superávit. As receitas do município executadas de janeiro a abril, com as despesas empenhadas, existe um déficit orçamentário de 6.896.929,20. Aqui, qual é a diferença? Existem despesas que eu tenho de janeiro a dezembro. E minha receita é de janeiro a abril. Mas eu tenho muitas despesas aqui que vão ser executadas de janeiro a dezembro. Eu tenho o meu transporte escolar, que é de janeiro a dezembro. Eu tenho a minha merenda escolar, que é de janeiro a dezembro, sempre inicia de janeiro a dezembro. Eu tenho alguns contratos que às vezes vencem em julho, vencem em agosto, mas eu já tenho esses contratos já pré-empenhados até a data que ele vai ser executado. Se eu tenho um contrato que é até agosto, ele já está aqui dentro do despesas empenhadas. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, uma verificação financeira dentro da contabilidade para verificar qual a importância desse indicador de equilíbrio aqui, se esse déficit realmente é preocupante ou não. Hoje em Jumirim, esse déficit não é preocupante, porque mesmo a minha receita que eu tenho, eu consigo meio que executar uma despesa empenhada, que é uma despesa que eu tenho, às vezes, a maioria das minhas despesas já está empenhada até dezembro. Então, existe uma receita de janeiro a abril que quase cobre uma despesa que eu tenho de janeiro até dezembro. A lei do município, aqui eu vou passar as informações somente prefeitura. Tá? A lei do município 1063, 4 de 11 de 2022, aprovou o orçamento em 47.714. Sendo destinado para a prefeitura municipal, 44.537. Impostos e taxas. O valor recebido da prefeitura municipal foi 13.628.226,02. Eu gosto sempre de acompanhar através detalhando os impostos. Porque assim como quando eu faço também o orçamento, a gente sempre faz o orçamento imposto por imposto. Aqui eu não utilizo uma base de um percentual fixo em tudo. Vamos trabalhar 5%, que é a inflação, vamos trabalhar 3, 4. Não, eu não trabalho nessa forma. Eu trabalho imposto por imposto e vou verificando a inflação de cada imposto. Até porque cada imposto tem a sua particularidade. Tem imposto meu aqui, IPTU, um exemplo, o município de Jumirim, 80% paga o IPTU dentro de março, no primeiro semestre. A maioria costuma pagar ali a parcela única. E aí tem uma pequena 20%, 30% que paga no decorrer do ano. E quando eu jogo um percentual único, eu não consigo visualizar essa porcentagem. Eu tenho uma questão do meu ITBI, ele é um imposto que vai depender de
se eu vou ter bens ou transação de bens de imóveis dentro do município. Então, eu não posso ir lá e jogar uma taxa única de 5, 6% e considerar esse imposto, porque eu também não sei se eu vou ter. Pode ser que em um ano eu tive uma receita altíssima de ITBI, que foi vendido um imóvel, uma fazenda, alguma coisa da região, que teve um ITBI muito valorizado dentro do município. Então, é um imposto que eu tenho que olhar com um cuidado especial, olhar diferente para esse imposto, porque ele não é um imposto que vai acontecer normalmente, que nem um ICMS, um FPM, né? Então, a gente sempre trabalha imposto por imposto. Impostos e taxas, 4.287.000 a minha previsão, arrecadado 1.409.609,29. Receita de contribuição, 107.000, previsão, arrecadado 36.228,54. Receita patrimonial, 1.352.000, arrecadado 559.138,19. O que significa essas receitas patrimoniais? Receitas patrimoniais são receitas de rentabilidade do município. Se o município existe algum recurso que ele está aplicado, existe essa rentabilidade. Então, hoje, a gente já tem um recurso em caixa, esse recurso em caixa nosso já teve uma rentabilidade de janeiro a dezembro de 559.138,11. Né? Então, além da gente ter um recurso, a gente está fazendo esse recurso render para o município. Transferências correntes, 40.997.000 de previsão, arrecadado 13.317.177,88. Outras transferências correntes, 117, previsão, arrecadado 38.489,77. Receita de capital, previsão, 1.472.000, arrecadado 0. Essa receita de capital é um convênio que a gente tem com o Estado, que foi orçado dentro do orçamento, porém a previsão de arrecadação dele será a partir do segundo semestre desse ano, tá? Receita por fonte, Tesouro Estadual e Federal. O que são tesouro? Tesouro é o recurso próprio do município, o recurso desvinculado, onde o município pode executar ele em qualquer lugar, desde que ele cumpra as regras dos 15%, o mínimo 15% na saúde, o mínimo 25% dentro da educação. Estadual é um recurso vinculado, que muitas vezes ele já vem direcionado para algum objetivo. Eu tenho o QESE dentro da educação, que é um recurso estadual, ele é direcionado diretamente, não, eu tenho o Fundeb na educação, que é um recurso estadual e ele é direcionado direto para a educação. E eu tenho o QESE, que é um recurso federal, e ele também é vinculado dentro da educação. Eu só posso gastar na educação. O QESE é um recurso federal dentro da educação e o Fundeb é um recurso estadual que também será dentro da educação. Assim como eu tenho algumas outras emendas estaduais que é direcionado somente para a saúde, né? Assim como eu tenho alguns outros convênios estaduais que é direcionado somente para assistência social. Então, são recursos vinculados que a gente não pode gastar em outro lugar. Ele veio direcionado para aquela secretaria, o município tem que gastar naquela secretaria. Então, a gente sempre separa essa informação para que ela não fique confusa dentro de um todo, que a gente consiga visualizar o que realmente é estadual, o que realmente é federal. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, tá lá no caixa, teve um superávit. Mas muitas vezes aquele superávit, ele é estadual. Você não vai poder gastar em outro lugar, né? Você vai ter que gastar dentro de uma Secretaria da Saúde ou dentro da Secretaria da Educação. Então, esse superávit para a prefeitura, ele é bom, porém, você não consegue pagar outras despesas essenciais que deve ser gasto, ou muitas vezes é vinculado para comprar um automóvel, ou é vinculado para uma reforma. Então, eu não posso, às vezes, gastar em outras situações, né? Então, a gente desmembra essa informação para que a gente tenha uma visualização do financeiro melhor. A despesa do Tesouro, a receita prevista foi 35.253.000. A receita arrecadada no quarto bimestre foi 10.679.214,11. Estadual, a receita prevista foi 7.067.000. A receita arrecadada foi 2.288.833,69. Federal, a receita prevista 2.217.000. Arrecadada 660.178,22. Tesouro, receita 11.877.242,12. Isso aqui é a revisão programada daqueles
Ó, daqueles 35.253.030, se eu fosse fazer uma divisão por 12, eu teria que receber dentro do primeiro quadrimestre 11 milhões. Eu recebi 10.679.214,11. Então, eu tive uma perda de arrecadação de 1.198.027. Não, isso aí necessariamente não é um déficit de arrecadação. A gente tem que só verificar se realmente é um déficit de arrecadação que é significativo ou se é alguma receita que eu tinha uma previsão dentro que ela é uma receita que está dentro do meu total, mas ela não entrará dentro do meu primeiro semestre ou do meu primeiro quadrimestre. Então, assim, tem alguns quadrimestres que eu vou ter uma receita mais significativa. Um exemplo, o julho, agosto, setembro, outubro. Eu tenho uma receita mais significativa, que eu tenho os repasses, inicio os repasses do FPM, 1% do FPM. Então, é uns meses que eu tenho a receita um pouco maior devido a alguns repasses esporádicos que eu tenho dentro desses meses. Então, isso tem que ser avaliado também pelo setor financeiro, se realmente esse déficit de arrecadação ele é impactante ou não, tá? Receitas de convênio estadual, 2.354.624, arrecadado 2.228.876,69. Execução da despesa. O demonstrativo apresentará e evidenciar a execução da despesa orçamentária do município, comparando os valores fixados e programados com aqueles efetivados, empenhados ou realizados no exercício, classificado por natureza de fonte de recurso. Tesouro. Assim como eu separo a receita, eu também faço a separação da despesa. Despesas empenhadas no Tesouro, 16.537.882,57. Despesas liquidadas, 7.788.977,83. Estadual, despesas empenhadas, 9.879. Despesas empenhadas, 4.186.551,25. Despesas liquidadas, 2.197.949,09. Federal, despesas empenhadas, 1.298.477,16. Despesas liquidadas, 348.152,54. Execução orçamentária. Receita total líquida, 13.628.226,02, menos despesa total liquidada, 10.325.079,46. Indicador de equilíbrio, 3.303.146,56. O total da receita da Prefeitura, retirando o Fundo Municipal de Aposentadoria, é 3.628.226,02. As despesas total liquidada, incluindo os repasses que a Prefeitura faz para a Câmara, porque a Câmara ela não tem receita, a receita é da Prefeitura e a Prefeitura faz o repasse para a Câmara Municipal. Deu 10.325.079,46, mesmo assim a gente obtemos um equilíbrio de 3.303.146,56. Receita total liquidada, 13.628.226,02. Despesa total empenhada, 22.022.910,98. Indicador de equilíbrio, 8.394.684,96. Indica um déficit orçamentário de 8 milhões. No entanto, eu tenho uma receita de janeiro a abril e uma despesa que consideravelmente tem despesas que vai de janeiro a dezembro. Execução financeira geral. O saldo financeiro disponível no exercício anterior totalizava 14.151.270. O município de Jumiri tinha em caixa, no início de 1 de 1 de 2026, 14.151.270. A receita arrecadada do município até 30/4 foi 13.628.226,02. A receita extra. O que são receita extra? São receitas, muitas vezes, deduzidas, receitas que não são do município. Ele faz um movimento de caixa dentro do caixa do município, mas ele entra e sai. Que são, muitas vezes, receitas de retenções de impostos, exemplo, Unimed, Santa Casa. E quem paga a Unimed Santa Casa é o funcionário. Eu retenho do funcionário e repasso para a empresa. Então, ela entra no meu caixa da prefeitura e eu já logo repasso para o fornecedor, né? Então, essas são chamadas receitas extras. Ela não é a prefeitura só tem a obrigação de fazer o repasse, mas não é uma despesa da prefeitura, tá?
Total das receitas, R$ 28.966.252,97. O que isso inclui? Com o caixa que eu tinha de 1 de 2026 e as receitas que a gente arrecadou até 30/4, a gente totalizou um caixa de R$ 28.966.252,97. Despesas pagas, incluindo restos a pagar, incluindo a transferência para a Câmara, que a despesa orçamentária do município foi R$ 9.121.044,40. Os restos a pagar pagos foi R$ 1.175.457,13. A transferências para a Câmara foi R$ 533,32, que é a transferência de janeiro a abril. As despesas extras, R$ 1.098.222,74. Caixa em 30/4 de 2026, R$ 17.003.195,38. Então, depois de todas as receitas pagas, a gente totalizou um caixa de R$ 17.003.195,38 até 30 de abril. Execução financeira geral. Disponibilidade financeira, R$ 17.003.198. Aqui eu estou demonstrando para vocês que se a gente teria, se fosse para a prefeitura parar hoje, 30/4, não receber mais nada e a gente ter que cumprir com as despesas que a gente fez, inclusive as despesas até dezembro, eu teria um caixa de R$ 17.003.195, uma despesas a pagar que já está empenhado de R$ 12.363.573,26, eu teria um orçamento, um superávit financeiro de R$ 4.639.622,12. Então, com a receita que eu tenho hoje, né, o financeiro que eu tenho hoje, com todas as despesas executadas, empenhadas até 30/4, o município pagaria todas essas despesas e ainda ficaria com caixa de R$ 4.639.662,12. Despesas a pagar de restos a pagar, que a gente não pagou ainda, tá em caixa, 61.501,29. Um superávit de R$ 4.578.160,82. A posição do caixa apurada em 30 de abril de 2026 demonstra um equilíbrio financeiro e uma capacidade de solvência do município, indicando recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos assumidos, um resultado positivo que reflete uma boa gestão financeira. Dentro desses 17 milhões, existem recursos federais, existem recursos estaduais. Dentro dessas despesas de 12 milhões, que tem despesas até janeiro, existem recursos federais, estaduais e tesouro. E aí, quando você pega num todo e você verifica o superávit, muitas vezes pode ter um desvio, um equilíbrio de desvio financeiro. Porque, muitas vezes, eu já entrou a Receita Federal, mas eu não empenhei a despesa federal. Ou muitas vezes eu já empenhei a despesa federal, que é o que mais acontece, que a gente muitas vezes, vai sair um convênio. A gente precisa fazer a licitação, empenhar o convênio e o recurso vai vindo de acordo com o que a gente vai executando. Mas a despesa já está empenhada no município, mas o recurso financeiro não entrou aqui. Aí, quando eu pego no geral, pode haver um desequilíbrio financeiro. Por quê? Eu estou considerando uma despesa que não existe receita ainda. A receita vai ser programada para o município. Então, a gente apura essa receita no total, mas depois a gente também tem que fazer uma apuração individual para que você possa ter a visão exata do seu financeiro. Senão, aqui você se perde. Você não tem a visão exata do financeiro, porque muitas vezes eu tenho aqui, como eu já conheço aqui a receita e a despesa do município, eu tenho despesas aqui dentro desses 12 milhões, eu dou um exemplo, eu tenho um Nossa Rua, é um convênio que a gente tem. Eu tenho a despesa já toda empenhada. A despesa foi empenhada em janeiro já. Toda a despesa desse convênio. Porém, a receita, ela vai chegando gradativamente. Eu tenho outros convênios aqui também estadual que eu já empenhei, mas a gente não recebeu toda a receita. A gente vai receber de acordo com o que foi executando, principalmente obras. A maioria dos convênios de obra, o governo federal e estadual, ele vai repassando o dinheiro conforme você vai fazendo a medição, manda para o governo e o governo vai repassando. Porém, a prefeitura já fez esse compromisso com o fornecedor. Então, ele já está nesse total empenhado. Então, quando a gente pega pelo um todo, pode haver um desequilíbrio financeiro sobre essa questão. Eu sempre gosto de demonstrar a execução financeira do Tesouro, que é o recurso desvinculado do município, em qual o gestor pode decidir aonde ele vai gastar ou não, em que lugar que ele vai colocar ou não, desde que ele cumpra as responsabilidades, que é os 15 e os 25.
tá? O financeiro do Caixa e 1/1 de 2026 do recurso do Tesouro, que é o nosso recurso desvinculado, foi 10.761.885,57. A nossa receita arrecadada em 30/4 de 2026 foi 10.679.214,11. As nossas receitas extras, 1.156.756,95, total de receita 22.597.856,63. As nossas despesas pagas do Tesouro, 6.775.851,63. O resto a pagar pagos, 1.175.457,13. A transferências à Câmara Municipal, 538.333,32. As despesas extras, 1.098.222,74. Caixa, em 30/4 de 2026, 13.009.991,81. Aqui vocês já percebem uma diferença. O meu caixa total é 17 milhões, que eu tenho 31/3. Porém, o meu caixa livre para movimentação no município é 13.009.991,81. Essa diferença do 13 com o 17 é os recursos que estão dentro do meu caixa, do município, mas são recursos que são vinculados. São recursos que eu não posso usar para qualquer coisa. São recursos que muitas vezes ele vem direcionado ou para saúde, para comprar um carro, ou para educação, que é o QESE que a gente muitas vezes já tem em caixa. Então, ou para assistência social, mas são recursos que já veio direcionado. Então, eu não posso considerar esse recurso no meu financeiro, porque não é um recurso que eu posso utilizar como o município deseja. É um recurso que ele já veio vinculado a alguma coisa que o município vai ter que pagar com aquele fornecedor. Eu não vou conseguir pagar qualquer despesa. Se eu tivesse uma dívida de INSS, se eu tivesse uma dívida, coisa que o município de Jumirim não tem, eu não conseguiria pagar com esse recurso, porque ele é um recurso vinculado, tá? Disponibilidade financeira do Tesouro, 13.009.91,81. Despesas pagas empenhadas no exercício, 9.223.929, 9.223.697,62. Existe um superávit de 3.786.294,19. Despesas a pagar de restos a pagar, 61.501,29. Um superávit financeiro de 3.724.792,90. O que isso demonstra? A receita que eu tenho em caixa e a despesa que eu tenho empenhada, até as despesas que eu já comprometi com meus fornecedores até 30/4, inclusive contratos que eu já renovei ou eu já empenhei, uma licitação que já saiu dentro do mês de abril, que eu iria executar em maio, ou que a gente vai executar em agosto, setembro, mas ela já empenhou em 30 de abril, o caixa que eu tenho hoje supre todas essas despesas e ainda sobra um saldo de 3.724.792,60. Os limites legais: despesa de pessoal, despesas da saúde, educação, Fundeb e dívida consolidada. A dívida consolidada líquida, para fins de apuração do limite de comprometimento da receita corrente, de acordo com critérios da Lei da Responsabilidade Fiscal, representa um estoque de dívida consolidada disponível e haveres financeiro até o primeiro quadrimestre de 2026 de zero. Por quê? Porque o município de Jumirim não tem dívida consolidada. O município de Jumirim já tem tudo pago. A gente costuma até precatório que entra dentro do município, que muitas vezes a gente tem que ter 2 anos para pagar, a gente costuma pagar dentro do ano. A gente nem deixa para pagar 2 anos. Se, assim, às vezes chega no final, a gente está fazendo fechamento de balanço, essas coisas, a gente não consegue realmente colocar dentro da nossa cronograma financeiro. Mas nem os precatórios a gente deixa para pagar até o último momento. A gente já paga. Porque se existe financeiro, tem que pagar. Existe dívida, existe financeiro? Vamos pagar nossas dívidas. Não vamos deixar elas acumular, né? Então, a gente não tem dívida. O município ele é zero de dívida. Ele tem 100% de endividamento. Então, a porcentagem que a gente poderia para fazer algum endividamento, algum empréstimo com o governo, o município é 100% livre com esse recurso. Então, ele pode fazer se caso a gente pretender fazer algum empréstimo, a gente tem total segurança em fazer, porque a gente não tem dívida, e muito menos dívida financeiras ou dívida com fornecedor, restos a pagar a longo prazo.
Os restos a pagar, hoje a gente tem um resto a pagar de 61 mil, que é um resto a pagar que a gente não conseguiu pagar por alguns problemas aí que está acontecendo com o fornecedor, não porque a gente não quis pagar. Então, é alguns problemas que muitas vezes o fornecedor não conseguiu fazer o serviço, ou a gente está com problemas aí e a gente não conseguiu pagar, não porque a gente não tem recurso para pagar, a gente tem recurso para pagar. E sobra, né? Pelo que eu apresentei para vocês, o município tem recurso, paga todas as despesas que já foram efetivadas até dia 30 de 4 de 2026 e sobra recurso em caixa. A despesa de pessoal, receita corrente líquida, 40.724.651,10. Despesa com total com pessoal, 15.105.564,78. Limite de despesa pessoal, 37,90. Limite constitucional da saúde. O município tem que aplicar, no mínimo, 15% das receitas de impostos. 15% das receitas de impostos até 30 do 4 representaria 1.752.723,05. O total empenhado foi 17,74%, que representa 2.072.806,70. O total liquidado, 1.677.134,64, que representa 14,35. O que isso significa? A gente, no liquidado e no pago, o município não cumpriu com os 15%. O município cumpriu com os 14,74. É um limite de alerta? É um limite de alerta, mas a gente já tem uma consciência de como vai funcionar essa despesa. Hoje, o município de Jumirim, graças a Deus, está recebendo bastante, nesses últimos anos, bastante emendas, que é emendas estaduais e federais direcionadas à nossa saúde. Então, muitas despesas, que são despesas contínuas, hoje a gente está pagando com recursos estaduais ou recursos federais. Essas despesas contínuas, ela vai continuar no decorrer de todo o ano, no decorrer da existência, porque uma vez você coloca uma receita contínua dentro de uma Secretaria da Saúde ou de uma Secretaria da Educação, a gente não consegue mais tirar essa receita contínua. É muito difícil, uma vez que você fornece um serviço por contribuinte e aí você não consegue mais retirar. Mas a gente está com muito recurso estadual, a gente direcionou esses recursos estaduais dentro de algumas receitas contínuas que a gente tem. Psiquiatria, limpeza, exames laboratoriais, exames ultrassom de imagem. Então, todas essas despesas contínuas hoje, a maioria estão sendo pagas com recurso do Estado, que ocasionou que a gente não conseguisse aplicar o total do recurso do Tesouro. No entanto, o meu empenhado é 17,74. Isso representa praticamente a folha da Secretaria da Saúde, porque as outras despesas contínuas da Secretaria da Saúde, todas já estão direcionadas dentro de convênios federais e estaduais. Ah, mas o liquidado vocês não aplicaram. Então, é um alerta para que a gente possa estar verificando no próximo semestre se a gente vai estar cumprindo com a aplicação dentro dos 15%. No entanto, a gente tem algumas outras despesas para ser executadas e, sim, junto com a secretária de saúde, a gente já está verificando essa situação. Então, a gente já vem analisando esse cenário do que pode acontecer ou não se a gente não aplicar. Na verdade, a gente está aplicando e a gente vai continuar aplicando. Só não estamos fazendo dentro do liquidado e pago, que provavelmente dentro do segundo quadrimestre apresentado, esse cenário já vai mudar. Limites da educação. O município tem que aplicar no mínimo 25% dentro da educação, dos recursos próprios. Educação aplicada no recurso próprio. Os 25% apresentaria 2.921.205,08. O empenhado hoje na educação foi 4.476.263,30, que representa 37,97. O liquidado hoje na educação é 2.872.651,69, que representa 24,59, que não chegou nos 25 liquidado. No entanto, pode-se apresentar que a gente tem um empenhado de 37,97, quase 10% a mais do que os 25. Então, assim, é só um equilíbrio, a gente ia equilibrando durante os últimos quadrimestres e verificando o comportamento dessa despesa. O que acontece? Por que no empenhado eu tenho 37,97? Que aqui na educação é aquele caso, eu tenho despesas que está empenhada até dezembro. Porém, a minha receita que está representando aqui é até abril.
E pode acontecer que eu tenho receitas e vai acontecer que vai entrar mais receita e muitas vezes não vai entrar despesa. Mas o que que acontece? Eu tenho aqui, a gente já tem um equilíbrio da folha de pagamento. Só que a minha folha de pagamento, de janeiro até meados de junho, a gente paga tudo com recurso do Fundeb. Então, não tem aqui a minha despesa da folha de pagamento. Aqui tudo é meus contratos da educação. No meados de junho a julho, começa um outro cenário financeiro. A gente começa a pagar com recurso do Tesouro. Porque o meu recurso do Fundeb já não suporta mais, eu já não consigo mais pagar toda a minha folha de educação. Então, a gente já tem um estudo, a gente já sabe mais ou menos como vai se comportar para a gente não desesperar nesse cenário que não aplicamos os 24,59 no liquidado, que existem despesas a entrar dentro da educação que não foi contabilizada ainda. Então, o próximo quadrimestre, na mesma situação da saúde, esse cenário vai ser diferente, porque a gente já vai ter efetivado algumas despesas que tem aí nesse último quadrimestre para entrar, nesse segundo quadrimestre para entrar. Educação do Fundeb. No mínimo do Fundeb, 70% tem que ser gasto dentro do magistério e 30% em outras despesas do Fundeb. Os profissionais, a receita total do Fundeb foi 1.885.170,03. A despesa total empenhada do Fundeb foi 1.471.076,28 e outras despesas 372.981,34, totalizando 1.843.757,62, que representa 97,80. Então, todo o recurso do Fundeb, praticamente, que eu recebi dentro de janeiro a abril, eu já empenhei ele, que é dentro da folha de pagamento. Eu já liquidei ele, porque 97,80, ele está 96,92. O liquidado mais o pago, que está 96,64. Que provavelmente essa diferença do liquidado com o pago, que pode ser algum INSS, porque eu faço a folha de pagamento do município de Jumirim sempre é paga no último dia útil do mês, né? A gente executou a folha, paga a folha, mas o INSS é no dia 20 do mês subsequente. Então, eu empenhei o INSS, mas eu vou pagar ele só no próximo mês. Então, pode ser que essa diferencinha do liquidado e o pago, não é que pode ser, é dessa diferença de imposto aí, que muitas vezes a gente paga no próximo dia seguinte, tanto o INSS quanto o FUMAP, tá? Disponibilidade em caixa do Fundeb em 30 de 4 de 2026, para vocês perceberem, é 119.894. Então, por que eu falei que o meu Fundeb, eu consigo pagar a folha de pagamento até meados de junho a julho? Porque aqui, 119.81,94, a minha folha de educação no mês, ela totaliza em torno de 370 mil, 380 mil ao mês. Eu recebo do Fundeb, depende do mês, porque ele não é um valor fixo, tem mês que é 200 mil, 300 mil, 400, depende do mês. Então, aqui 119.801, não consigo pagar nenhum imposto que ficou, bem dizer, para trás. Aí eu vou ter que começar a rever já agora junho, como que eu vou fazer com o Fundeb. E aí, as despesas que eu não consigo pagar com o Fundeb, eu começo a entrar o pagamento com o Tesouro, que aí eu consigo aplicar os 25% da educação dentro do liquidado, porque o empenhado já está. A educação sempre a gente fecha no final do ano com 31, 32, a saúde com 17, 18. A saúde a gente sempre fechava com um pouco mais, mas como a gente está tendo muitos recursos federais e estaduais, a gente acabou diminuindo um pouco esse limite. Porém, a gente sempre aplica em todos eles, tá? Os relatórios, para quem pode se interessar, eles estão publicados no site do município de Jumirim, nas transparências públicas. Então, todos os relatórios, gestão fiscal, relação de empenho, relação de despesa, todos esses relatórios é dada ampla divulgação dentro do nosso portal Transparência. Eu agradeço a todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a Prefeitura no e-mail financas@jumirim.sp.gov.br, através de ligação ou até mesmo aqui dentro da Prefeitura, atendimento presencial. Tenha um bom dia para todos.